Então, tá bom. Então, vamos passar aqui agora por alguns pontos, né, para a gente entender quem que é a Solids, né, onde é que a gente está, por que que a gente vai fazer essa formação aqui, só para a gente entender um pouco. Então, hoje, gente, a Solids é a maior HR Tech do Brasil. Né, a gente tem muito orgulho de falar isso, e vocês entram como parte importante disso com a gente, né? Porque vocês vão sair daqui, alguns são clientes, outros são parceiros, alguns vão utilizar em separado esse ponto aí do profiler, mas vocês fazem parte dessa história com a gente, né? Então, assim, tenham esse orgulho também de estar participando disso, né? De uma empresa que hoje realmente é referência no mercado de HR Tech no Brasil, né? Então, para o setor de RH hoje, nós somos a maior HR Tech do Brasil. E a gente tem mais de 2.600 clientes recorrentes atualmente dentro do gestão, tá? Então, assim, a gente tem outros perfis, mas com a nossa plataforma completa, a gente tem mais de 2.000 clientes recorrentes utilizando a plataforma com a gente. Ó, eu mudei de tela aqui, não passei. Mais de 30.000 clientes que já foram atendidos, né, com o Profiler, que utilizam o Profiler. Mais de 700 parceiros espalhados aí pelo Brasil. Deixa eu autorizar aqui o coleguinha entrar. Então, temos mais de 700 parceiros aí no Brasil também, atuando juntamente com a Solids, mais de 2.000 analistas Profiler formados, né, em todo o Brasil. Então, é uma turma muito, muito especial para a gente, que vocês vão fazer parte, né, a partir de quinta-feira também, dessa turminha aí com a gente. E aí, agora, a gente entra especificamente no conteúdo do nosso dia. Outro combinado que eu quero fazer com vocês também. Como eu falei para vocês, eu vou estar aqui olhando para vocês com as duas telas, então às vezes eu não vou ver aqui se vocês às vezes levantarem a mãozinha, alguma coisa assim. Dá para ver, mas eu quero combinar com vocês também. Assim, se quiser fazer alguma pergunta, pode interromper, pode pedir a fala. Vamos tentar só nos organizar mais, porque como a turma é grande, né? Mas pode interromper. Se tiver muito rápido, às vezes eu falo demais, empolgo, né? Amo a formação, às vezes eu empolgo. Pode falar, Thaís, volta aqui, ó, não entendi. Se ficou alguma dúvida também, me fala. Não, essa parte aqui não ficou clara para mim. O que que eu preciso? Que todo mundo esteja na mesma página, tá? Gente, quem não conseguir assinar a lista de presença, porque tem algum bloqueio, me manda por e-mail, nesse e-mail que eu mandei para vocês a comunicação. Eu vou colocar aqui também no chat o e-mail para facilitar. Mas aí porque eu mando por lá e aí às vezes fica mais fácil para a pessoa, tá? Qualquer dificuldade, qualquer coisa que vocês tiverem, vocês podem ir se comunicando comigo lá também, tá bom? Outra coisa que eu já vou mandar aqui de uma vez é o link do material, porque assim, algumas pessoas não sei por que às vezes acabam não recebendo, né, o material, alguma coisa assim do tipo. Eu mando para vocês por e-mail, mas deixa eu só pegar o link aqui, porque aí se vocês quiserem, quem não recebeu isso por e-mail, tudo que a gente tem, tudo que eu conversar com vocês vai estar nessa pastinha aqui, tá? Então, aqui tem os links das gravações que eu vou colocar para a gente no final de cada dia. Aqui tem a apostila do Profiler, tem uma outra apostila. Todos os vídeos que a gente vai utilizar vão estar aqui. Os slides da apresentação. Então, vai estar tudo aqui na nossa pastinha do material, tá bom? Quem, por um acaso, não recebeu, tá aí. Então, vamos lá, entrando propriamente no nosso conteúdo agora, né? Então, se precisar, me interrompe. Aí, ó, obrigada. Já tem os coleguinhas que vão ajudando aqui. Se precisar, pode me interromper. Se ficou alguma dúvida, levanta a mão. Vamos só sair com esse combinado aqui. Todo mundo vai junto, ninguém sai com dúvida, para a gente sair todo mundo aqui bem esclarecido. Combinado? Tiver muito rápido, tiver muito devagar, não entendi. Thaís, essa voz está falhando, me ajuda aí. Vamos junto, só me falar, tá bom? Então, assim, vamos começar aqui com o nosso conteúdo. O Profiler, ele tem várias metodologias incluídas no sistema deles, né? Mas a nossa principal metodologia de base é o DISC. Então, a gente vai dar mais destaque para ela, porque a gente, para entender melhor a nossa base principal, a gente precisa entender um pouco da metodologia do DISC.
É. E a vontade de entender sobre comportamento humano, gente, é uma das características mais antigas que a gente tem na humanidade, né. Assim, eh, deixa eu só voltar aqui para permitir a entrada. Comportamento é uma coisa que chama atenção desde sempre. Entender as diferenças de comportamento é uma coisa que chama atenção desde sempre. Então a gente vai resgatar um pouquinho da história aqui, e aí eu vou contar alguns pontos para vocês de algumas perguntas que foram sendo feitas ao longo do tempo referentes a isso, tá? Com certeza, muitos de vocês já ouviram falar sobre essas teorias que estão aparecendo aqui. Algumas delas, assim, não são vigentes mais, outras foram atualizadas, outras já caíram por terra mesmo, mas elas são importantes para ajudar a gente a entender a lógica do raciocínio, né. Então, assim, mesmo que algumas delas não tenham uma validação científica por trás, elas trazem uma base histórica que é importante da gente entender, para que a gente consiga caminhar com o que a gente tem atualmente, certo? Um ponto curioso, e é muito importante, assim, que todas elas têm por trás, é que todas elas propõem 4 características, ou 4 pontos sobre o comportamento humano. E elas têm em comum uma pergunta central aqui, né? Por que que diante de um mesmo estímulo, as pessoas têm respostas diferentes? A base de todas elas aqui tem essa pergunta em comum. Muito possivelmente vocês também já se fizeram essa pergunta em alguma situação, né. Eu sempre fui muito curiosa sobre tudo que diz respeito às pessoas, então eu já me fiz essa pergunta diversas vezes, e a minha busca, né, a minha paixão aí por desenvolvimento pessoal também começou com essa pergunta, né. E é aquilo que a gente fala, né, o que que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né. É isso que faz a gente ir atrás de mais conhecimento, de entender. Então, assim, muita coisa mudou, mas essa pergunta, ela é uma constante que permanece até hoje. Então, lá na Grécia, desde um período aí muito antigo, os gregos tinham uma ideia que os elementos da natureza exerciam uma influência sobre o comportamento das pessoas. E aí, com isso, cada um dos elementos tinha uma força que determinava algumas características. E aí, até hoje, a gente vê algumas teorias, né, que falam aí sobre a influência dos astros. Espera aí, gente, deixa eu tomar uma água de volta. Vamos lá, no amor vai dar tudo certo. Voltar a ouvir, né? A gente, assim, até hoje a gente tem, né, essa parte aí, que fala da influência, né, dos elementos da natureza, dos astros, nos comportamentos das pessoas, né. Aqui no nosso time de marketing, eu faço parte do time de marketing, a gente brinca muito sobre o signo das pessoas, né. Então a gente começa lá segunda-feira, às vezes, brincando sobre o signo da pessoa, pega no pé de um signo, do outro, né, vai brincando lá no WhatsApp com essas características de signo. É claro que isso é uma brincadeira, mas é só para a gente entender e exemplificar que a gente sabe que até hoje existem essas teorias baseadas em elementos da natureza, né. Isso faz parte, da nossa vida, faz parte das nossas conversas aí sobre comportamento. Então isso começou lá desde a Grécia Antiga, a gente já falava sobre isso. Mais para frente, a gente vem aí com a teoria do Hipócrates, né? Que frequentemente o Hipócrates é considerado o pai da medicina. Então ele é um ícone na história, né? O Hipócrates, ele já traz para a gente a teoria humoral. Ele fala nessa teoria que os fluidos corpóreos, os líquidos, né, corpóreos, influenciam no comportamento das pessoas. E se existe um determinado líquido que é produzido de uma forma mais acentuada do que o outro, esse líquido vai influenciar no comportamento da pessoa. Então, essa era a teoria do Hipócrates. Aí, mais para frente, a gente tem o Galeno, que era um médico, filósofo, e ele foi aluno do Hipócrates. E, inclusive, ele já traz uma nomenclatura que para a gente já é mais familiar, né? Com certeza, vários de vocês aqui já ouviram falar dessas expressões que ele usa, né? Ele, como seguidor, né, do Galeno, ele
o Galeno, como seguidor do Hipócrates, traz essa teoria, mas ela já é mais próxima do nosso linguajar. Por exemplo, né, e ele faz uma relação com essas teorias também do Hipócrates. Por exemplo, a bilis amarela, ele faz uma relação com o colérico. O sangue com o sanguíneo, o fleuma com o fleumático e a bilis negra com o melancólico. Mas essas expressões do Galeno já são mais comuns para a gente, né? Vocês já ouviram falar desses nomes, não já? Fleumático, sanguíneo, melancólico, elas já são mais próximas para a gente, né? Perfeito. E aí, quando a gente fala dessas palavras, vem um conjunto de características relacionadas a comportamento na nossa cabeça, não vem? Quando eu falo lá, por exemplo, de uma pessoa melancólica, não vem um punhadinho de características na nossa cabeça relacionado, por exemplo, a esse comportamento, né? Essa característica que a gente colocou? Então é isso. Depois que a gente entendeu um pouco, então, desse processo histórico, a gente vai fazer inferência com a metodologia DISC, porque ela tem alguns pontos em comum com o que a gente viu até agora, com essa parte histórica. Então, vamos entrar aqui um pouquinho nessa parte da metodologia DISC para a gente entender. A metodologia DISC ela tem um marco muito importante em 1928, que foi o ano que teve a publicação de um livro que é muito importante, do William Martinson. O William, gente, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar dele, mas ele era psicólogo e ele era uma pessoa muito diferenciada, né? Ele, uma pessoa muito criativa aí, né? E ele é muito importante para a história também. Que assim, além dele ser psicólogo, ele foi inventor, ele foi escritor, ele foi roteirista, ele era roteirista de quadrinhos. Então tem várias coisas muito legais que a gente conhece, né, que vieram dele com essa junção desses conhecimentos que ele tinha aí. Então, por exemplo, né, o detector de mentiras foi uma invenção dele, né, que analisava aí o movimento dos olhos, né, juntava aí com o batimento cardíaco e uma série de outras coisas para ajudar a identificar se as pessoas estavam mentindo ou não. Então é uma invenção do William também. Ele foi o criador da personagem da Mulher Maravilha, né? Então tem várias outras coisas aí que ele fez e que foram muito importantes aí para a história. Tem muitas coisas interessantes dele, mas em 1928 teve a publicação de um livro que em português chama A Emoção das Pessoas Normais. Esse livro, pronto. Esse livro, ele é um livro bem extenso, né? Ele na edição dele atual, ele tem quase 400 páginas. E lá ele fala da essência do DISC. Nesse livro, o William fala da essência do DISC. No livro, ele não chama de comportamento, ele chama de emoções. Então, assim, se alguém, em algum momento, quiser se aprofundar também, né, no conhecimento sobre comportamento, sobre a metodologia DISC, já fica essa dica de livro para vocês também se aprofundarem, tá? Vocês têm a apostila, né, que eu disponibilizei para vocês na nossa listinha de material. Vocês têm muita coisa aí para estudar já, tá? Mas, assim, se vocês quiserem uma dica depois, né, para aprofundar no conhecimento, é legal. E aí, se vocês quiserem entender ao máximo, assim, e pegar uma orientação de estudo também aqui, eu gosto de passar para vocês assim. Quando vocês acabarem a formação, antes de ler apostila, antes de ler livro, antes de fazer qualquer outra coisa, a orientação de estudo que eu passo para vocês é a seguinte: acabou de fazer a formação, até lá não, tá, gente? Até lá não mexe no profile de vocês. Mas acabou de fazer a formação, vocês vão ler de volta o profiler de vocês, tá? Que aí, assim, vocês vão aprofundar, depois que vocês tiverem feito a formação aqui, vocês vão ler de volta o profiler de vocês.
a gente acabou de fazer, né, a formação, então pega lá e relê com todo esse conhecimento que vocês saíram daqui. Vocês vão ver que é um exercício muito legal. Depois de ler o profiler de vocês, vocês vão ler o profiler de alguma pessoa próxima de vocês. Algum amigo, alguma pessoa próxima de vocês. E é bom que seja de preferência uma pessoa próxima de vocês, que vocês conheçam bem, algum familiar, um parceiro, um amigo muito próximo, porque vocês vão começar a entender ali o perfil com o comportamento que vocês visualizam. Então, vocês vão ver o comportamento da pessoa, né? E aí vocês vão analisar isso junto com o profiler. É um exercício muito interessante. E aí vocês vão validando com a pessoa se aquilo faz sentido ou se não faz sentido. É importante ir validando com a pessoa, tá? Sem julgamento precipitado, até porque com as validações vocês vão entendendo também melhor vários pontos que vocês foram observando ali. Algumas características do relatório, vocês vão ver que são características estruturais, né? Elas se mantêm. Mesmo com o passar do tempo, elas estão presentes ali. Outras características a gente vai adquirindo ao longo do tempo. E a gente é capaz de desenvolver essas características, né? Então, assim, às vezes a pessoa olhando por fora, ela super acredita que a gente é daquele jeito, né? Mas só a gente sabe da energia que a gente gastou para desenvolver aquilo ali. Vou dar um exemplo meu, né, para vocês. Eu sou a pessoa do post-it, eu sou a louca do post-it. Tem post-it para tudo quanto é lado aqui, papelzinho, Kanban, tem tudo aqui, para tudo quanto é lado. Sou a louca de tudo. Aqui em evento, a nossa vida é checklist o tempo inteiro, né? Então é papelzinho, post-it para tudo quanto é lado. Quem vê de fora acha que eu sou uma pessoa super organizada. A pessoa olha e fala, nossa, a Thaís é muito organizada. Mas quem é próximo de mim sabe que eu não sou assim o tempo todo e que isso é uma necessidade que eu fui adquirindo, né? A organização, para mim, ela é uma coisa que eu preciso desenvolver, é uma luta diária para mim ali, é uma característica que eu sei que eu preciso. Então, eu tenho alguns métodos que eu vou colocando ali. Quem é mais próximo de mim sabe, né? Que se não for assim, não rola de eu fazer um monte de coisa, eu me perco, né? Então, é uma coisa que eu faço por necessidade. Então, quem está de fora acredita que eu sou daquela forma, mas eu sei a energia que eu gasto para isso. Né? E a gente vai adquirindo aí estratégias, a gente vai adquirindo aí com o passar do tempo, conhecendo melhor, né? A gente vai entendendo como é que isso funciona. E a gente também vai entendendo sobre a mistura dos perfis. Né? Então, assim, é importante, por isso que eu falei para vocês que depois que vocês forem fazer isso com uma pessoa, e por isso que eu dei o meu exemplo aqui para vocês irem validando, é para que vocês entendam e enxerguem o comportamento com que vocês vão batendo lá no profile, tá? Então, assim, depois que vocês viram o profiler de vocês, releram o profiler de vocês, e fizeram esse exercício com uma pessoa próxima de vocês, aí vocês vão ler a apostila do profiler, que é esse material que vocês têm. E aí, depois eu vou mandando o link de volta também, tá? Para alguém se não recebeu. E aí, depois de tudo isso, se vocês quiserem se aprofundar, aí vocês leiam esse livro do William, que eu falei para vocês aí, A Emoção das Pessoas Comuns, tá? Então, assim, é uma orientação de estudo de bastante aprofundamento para vocês aí. Combinado? Até aqui tudo ok? Vão me dando retorno aí, tá, gente? Ou no chat, ou abrindo a câmera. Ó, a câmera, o microfone. Perfeito. Então tá bom, né? Então vamos lá, assim. Depois que vocês pegaram essa orientação de estudo, vamos seguir aqui. Então, o que significa, né, esse nome DISC? DISC, elas são as primeiras letras dos nomes dos perfis em inglês. Já passando para o português, isso ficou como influência, estabilidade e conformidade. E a relação disso com o profiler fica assim. O dominante se refere... Oi. Desculpa, para mim o slide está parado desde o William Marston. É isso mesmo.
É isso mesmo? Tá É bom. isso mesmo. É só porque eu estou passando para vocês a base do DISC, e aí eu vou fazendo as relações para vocês depois, tá bom? Então, até agora eu passei para vocês um pouquinho do que é. Estou falando agora o que são as siglas do DISC, e passei para vocês a orientação de estudo. E agora a gente vai começar a fazer relação com o Profiler, certo? Tá joia, então. Então, tá. Então, assim, como que fica isso, né, com a relação com o Profiler? O dominante se refere ao executor, o influente se refere ao comunicador, o estável se refere ao planejador e o conforme se refere ao analista. Certo? A gente vai falando mais sobre isso depois, vai ficar mais claro para vocês. Correto? Então vamos lá. Todos nós temos os 4 perfis. A gente tem os perfis que são os predominantes, mas todos nós temos os 4 perfis. Então, todos nós temos um pouquinho de cada um desses cotes de características que representam um perfil. Mas quando a gente fala das características dos perfis, geralmente acontece de alguém falar assim: ah, Thaís, mas eu não tenho essa característica que você está falando aí, não. Eu sou analista, mas eu não tenho isso aí que você me falou, não. Por que isso acontece? Porque nós somos a mistura dos perfis, né? O que compõe o nosso comportamento é essa mistura. E isso de entender a mistura dos perfis, que é o mais importante e é o mais desafiador para a gente também. Então, assim, para a gente conseguir entender a mistura, a gente precisa entender primeiro as partes separadas, né? Eu gosto de dar um exemplo aqui para vocês de um chefe de cozinha, né? Por exemplo, ou então uma pessoa que gosta muito de cozinhar. A pessoa tem um paladar aí bom, gosta de cozinhar, né? Quando ela prova um prato, ela às vezes ela identifica ali algum determinado ingrediente, né? Então, por exemplo, ela come lá um bolo, aí ela vai lá e percebe que tem canela no bolo, quando ela prova aquele bolo. Não é assim que funciona? Quem é bom de cozinha e prova algum prato, identifica algumas coisas ali, né? Aí ela te pergunta: ah, e você colocou aqui nessa receita canela? Você colocou orégano? Você colocou alecrim? Não é assim que acontece? Às vezes, quando a gente prova e percebe alguma coisa, quando a gente tem isso lá mais apurado, a gente identifica o ingrediente que a pessoa utilizou. E por que ela sabe que tem aquele ingrediente no prato, naquela mistura de sabores ali? Porque ela conhece o ingrediente separado. Para eu identificar no bolo que tem canela, eu tenho que conhecer a canela separado. Eu tenho que saber qual que é o sabor da canela. Para eu conseguir identificar ali o alecrim num prato, eu tenho que já ter comido alecrim. Eu tenho que conhecer o sabor do alecrim, né? Aí eu consigo fazer essa identificação. Então, quando a gente conhece bem o ingrediente separado, a gente entende como que ele funciona na mistura, certo? Com comportamento é a mesma coisa. A gente vai começar a entender agora como que é isso, por exemplo, de uma pessoa que tem um perfil extrovertido com um perfil mais introvertido e na hora que junta dá o quê? Né? Então, assim, às vezes a característica de um perfil reage com a de outro e vira uma terceira coisa. É aí que está o nosso desafio como analista, de entender as misturas. Então, por isso que eu falei para vocês, primeiro a gente precisa entender as partes, para depois a gente dominar o todo, certo? A gente vai se aprofundar primeiro, antes, em entender cada um dos comportamentos, para a gente entender as misturas. Quando a gente fala das características de cada perfil, a gente está falando de um modelo teórico, tá? Não quer dizer que quem tem esses perfis tem todas as características daquele perfil. Então, por exemplo, se eu falo lá que a Priscila ela é analista, não quer dizer que a Priscila tem o pacote completo de todas as características que o analista tem, né?
Eu não sei se vocês lembram, mas a Solids fez um post há um tempo atrás no Instagram, não sei se vocês acompanham por lá, mas tinha um post que para mim assim era muito legal, que ele representa muito isso. Era uma brincadeira assim, como os analistas foram feitos, como os comunicadores foram feitos. Era uma brincadeira, tinha lá um baldão, né? Ela, pegando um exemplo aqui do analista, né? Tinha lá um baldão, e aí, assim, ele ia colocando, a pessoa ia colocando lá ingredientes. Então, nesse balde, ela colocava lá um tantão de perfeccionismo. Aí colocava um outro balde de calma, por exemplo. Aí de extroversão, ela ia lá e botava umas gotinhas assim. E aí ela ia misturava, né, essas coisas. Dessa mistura, né, virava. É muito legal, né, Cíntia? Assim, quem não viu depois, vai voltando lá, que tem lá como foram feitos os perfis. Então, acho que representa muito bem isso para a gente, né? O que, que dá dessa mistura? Oi, Ana, pode falar. Ana levantou a mão, pode falar. Oi, desculpa. Me ouve? Imagina. Sim, ouve. Eu fiz o teste e eu observei que, quer dizer, há muitos anos atrás eu tinha feito na empresa onde eu trabalhava, e era um teste baseado em perguntas. Hoje Sim. o teste da Profiler ele é baseado em adjetivos que você seleciona. Você saberia me explicar o porquê dessa mudança? Porque, por exemplo, eu estou te falando da dificuldade que eu tive, tá? E de repente você me explicando, até para eu poder fazer uma análise melhor, vai me ajudar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem situações que eu sou introvertida e tem situações que eu estou extrovertida. Para mim sempre foi muito, muito difícil para mim responder se eu sou uma pessoa introvertida ou extrovertida. Então, depende da minha situação. Então, eu fiquei pensando que se fosse o caso do questionário, que é baseado em situações, eu ia falar, nessa situação eu reajo assim, nessa situação eu reajo assim, e obviamente que a análise ia ser feita se eu era mais introvertida ou extrovertida. Mas baseado em eu definir um adjetivo ali, é bastante complicado. Até porque eu li um livro que chama O Poder dos Quietos, é muito interessante, né, para quem desejar. Ali ele explica bem o que é uma pessoa introvertida e extrovertida, que está muito mais ligado à personalidade do que a um comportamento, né? E eu fiz o teste ali que tem no livro, e foi legal porque eu me identifiquei pela primeira vez, porque existe o perfil bivertido, que é uma pessoa que está bem no meio, que realmente ela tem situações de introversão e situações de extroversão, o que é totalmente diferente de timidez. Então, por exemplo, não quero me estender muito aqui, você pode me bloquear aí se desejar, mas o introvertido, eu como uma pessoa introvertida, eu me comunico, eu gosto de festa, eu gosto de pessoas, só que tem um momento que eu preciso me recolher para recuperar a minha energia. Mas não quer dizer que eu não me comunico, que eu não gosto de pessoas. Então, é essa diferença que eu acho que é entre introvertido e extrovertido, que para mim ficou um pouco difícil de Ana, responder e a gente alterou vai. o resultado do meu. Eu não me encontrei no resultado que apareceu no meu perfil. E eu acho que foi por causa disso, porque nem eu sei responder, entende? Ana, será que você se importa de falar qual foi o seu perfil antes dela? O meu perfil saiu como planejador analista. Eu me vejo como, aliás, assim, o meu perfil saiu bastante balanceado, vamos colocar assim, entre os quatro, que eu acho que dá mais margem para a gente se confundir, né? Quando a pessoa é mais polarizada, é muito mais definido o perfil dela, muito mais fácil dela se identificar. Então, acredito, eu, por ser bastante balanceada, eu acho que gera esse tipo de conflito. Eu sempre me imaginei planejador, comunicador, e na verdade saiu planejador e analista, e para mim analista sempre foi assim, se tiver alguma coisinha ali, obrigada senhor, mas eu nunca me vi como analista, entende? Perfeito. E saiu planejador analista.
A gente vai aprofundar nisso aí até o final. A gente vai. Depois você me fala se ficou claro para você, tá? Tá bom. Mas Obrigada, o que eu falo, viu? assim, imagina. Mas assim, o que eu falei para vocês assim que a gente precisa entender? Nós estamos falando sobre a mistura. Quando o nosso profiler sai lá para a gente mostrando os dois principais, a gente está falando de perfil dominante. Mas nós temos todos os 4 perfis. E aí você vai entender agora, a gente vai colocar essas partes separadas, a gente vai colocar alguns pontos aqui para a gente refletir. Até o final a gente vai analisar como que a gente interpreta isso no profiler, porque profiler a gente não interpreta ele só pegando o perfil dominante, tá? Sim. A gente vai entender como que essa pessoa reage em determinadas situações. E aí você mesma já me deu uma resposta assim, meu perfil ele é muito equalizado. Tem momentos que eu me vejo mais de uma determinada forma, tem momentos que eu me vejo de uma outra forma. Tem características que eu tenho, tem características que eu não tenho. Foi como eu falei para vocês assim, quando eu falo do analista, por exemplo, eu estou falando de um pacote de características. Mas quer dizer que eu tenho todas aquelas características do analista? Não. Quer dizer que eu tenho algumas características daquele perfil, mas o que é o importante para a gente no entendimento do comportamento? Entender a reação com esta mistura. Ao longo da formação, a gente vai dando alguns exemplos de como que as pessoas reagem em determinadas situações. Então, por exemplo, amanhã o Gandra vai falar para a gente, né? Como que essas pessoas reagem em situação de feedback, de reunião, de várias situações que a gente vai entendendo, só que a gente vai fazer uma leitura, assim, a gente vai analisar primeiro, como eu falei para vocês, o ingrediente separado, para eu entender como ele funciona na reação com a mistura. E quem tem um perfil mais equalizado, é mais difícil de entender, de enxergar características presentes muito fortes. Por quê? Porque você transita bem entre todos eles. Né? O seu perfil coloca com que você se adapte ali a várias situações de formas diferentes. Então, é como se você tivesse esse óculos diferente que você consegue colocar em determinadas situações diferentes. Né? Agora, quando você me fala, por exemplo, lá que eram perguntas e hoje são palavras, isso aí é o que o pessoal brinca, né? Não parece que é bruxaria por isso, né? Porque, gente, quem não fez o profiler, eu vou mandar o link, tá? Depois me manda lá no e-mail quem não fez, que eu vou mandar o link para vocês fazerem o profiler. Mas foi como eu falei para vocês primeiro, tá? Vamos focar primeiro da gente entender, para depois vocês pegarem o profiler de vocês para analisar. Mas todo mundo que não fez profiler, ou que já fez muito antigo, assim, mais de 6 meses, mais de 1 ano, muito antigo assim, né? É porque a gente recomenda de fazer de 6 em 6. Mas assim, se tem mais tempo do que isso que fez, só me mandar lá nesse e-mail que eu mandei antes, thais.lana@solids.com.br. Nesse mesmo também que eu mando para vocês as comunicações todas, que eu mando o link para vocês fazerem o profiler. Combinado? Eu posso então, fazer assim, de novo? Pode, claro. Então, assim, o algoritmo do profiler, ele é justamente para isso, para que a gente consiga, de uma forma assim, com 5 minutos, conseguir pegar as informações das pessoas. É por isso que as pessoas ficam, isso aqui é bruxaria, não é possível. Como é que com essas palavras aqui... Não, vocês aqui, vocês vão fazer o profiler separado aqui, tá? Como uma parte da formação. Não sai dos créditos de vocês, não, tá? Só quem não fez, só me mandar lá, tá bom? Então, Ana, eu vou dando sequência aqui, e aí você vai me pontuando. Se tá ficando mais claro isso para você ou não, se tá dando para entender ou não, e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Tá bom, mas obrigada, até aqui ficou mais claro que é porque você transita. Eu vou falar sobre isso agora, tá? A gente vai conversar. Eu imaginei que o fato dele ser muito balanceado, né? Tipo, Sim. O meu dominante tem 31%, o resto ficou dividido, 20, 25, 22, um negócio Sim. assim. Eu imaginei que por isso que deu um pouquinho dessa confusão mesmo, porque... Mas a gente vai falar sobre isso agora. A gente vai falar sobre isso agora. Até o final do dia você me fala se já ficou um pouco mais claro. E ao longo a gente vai conversando também, tá bom? Que Muito a gente obrigada, vai entender bem isso daí. Imagino. Então, assim, gente, quando a gente fala sobre perfis dominantes, né, o que a gente está querendo dizer? Que esse perfil dominante são aqueles que aparecem nos momentos decisivos. Quer dizer que a gente não tem os outros. Quer dizer que nos momentos de decisão, esses perfis sobressaem. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não. Ou às vezes só esqueceu, às vezes esbarrou também. Né?
Então, não, acho que não queria não, né? Então tá. Então, assim, esses perfis, eles aparecem naquela hora do vamos ver, sabe? Na hora que a casa caiu, que a pessoa precisa tomar uma decisão ali, é nessa situação em que os perfis dominantes aparecem. Mas todos nós temos os 4 perfis, com maior ou com menor intensidade. E aí tem pessoas que têm muito presentes as características dos 4 perfis, que é como a Ana estava falando ali para a gente, né? Que é o que a gente chama de perfil mais equalizado. Isso é bom ou isso é ruim de ter um perfil equalizado? O que vocês acham? É bom ou é ruim? Porque a gente tem uma tendência a achar que o ideal é a gente ter o perfil equalizado, né? Naturalmente, a gente tem essa tendência, fala, nossa, eu preciso desenvolver aqui, deixar o meu perfil mais equalizado. Mas assim, vamos pensar aqui um pouco se isso é verdade, né? Várias pessoas colocaram aqui que depende, uns falando que é bom, né? Então, assim, as pessoas que têm um perfil mais equalizado, que era o que eu estava falando aqui para a Ana, geralmente têm mais facilidade de movimento entre as exigências. É como se ela tivesse uma facilidade maior de enxergar com óculos diferentes de acordo com a situação que é exigida dela. Então, como ela falou lá, às vezes eu sou mais reservada, mas não quer dizer que eu sou tímida. Quer dizer que em determinados momentos eu sou assim, né? Não necessariamente, a pessoa que tem mais equalizado tem mais facilidade de empatia. Mas ela, às vezes, ela consegue, né? Isso pode ser mais facilitado na pessoa, porque ela consegue enxergar melhor de formas diferentes, né? Ela consegue se ver ali em determinadas situações, de acordo com o que vai sendo exigido dela. Mas isso não necessariamente é uma vantagem. Não quer dizer que ela não gasta energia com isso. Ela entende a necessidade, mas a ação nem sempre é simples para a pessoa. Ela consegue fazer, mas às vezes ela vai reunir força aí de vários lugares para conseguir fazer aquilo, né? Igual o exemplo que eu dei para vocês, quando eu preciso fazer aqui o checklist em eventos, né? Não quer dizer que eu não consigo fazer, mas no momento que eu vou fazer, é aquele momento que eu tiro força ali, né, do útero para eu não sair correndo daquela atividade ali para fazer, né? Agora, quando uma pessoa tem, por exemplo, um perfil determinante muito forte, ao invés de ter esse mais equalizado, que no caso, por exemplo, que eu dei lá do exemplo da receita, né? Que ela tem aquele ingrediente ali muito presente, né? Ela vai ter essas características mais aparentes. A gente consegue identificar melhor nessa pessoa mais características relacionadas com aquele perfil, né? Vamos supor, assim, a gente vai conseguir ver, por exemplo, isso com mais força. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que ela é muito executora, né? Vamos supor aí um executor muito dominante. Para o executor, o que interessa é fazer. Você tinha que fazer a etapa 1, 2 e 3 nessa ordem, e aí ele fez 1, 3, 2, para ele não importa, não. Ele tinha que fazer, ele fez. Para ele o que importa é isso, ele quer fazer. E pronto. Para ele, o melhor jeito de fazer é o jeito rápido. Então, ele vai ter mais dificuldade de pensar melhor em outras formas, em possibilidades de fazer, né? Ele quer fazer logo, quer fazer rápido. Ele não quer seguir as etapas específicas. Isso, para ele, é mais complicado, né? Então, assim, é diferente da pessoa, por exemplo, que tem esse perfil que é mais equalizado lá. E aí, por que eu falei que não necessariamente é uma coisa boa? Porque foi o que a Ana trouxe de exemplo para a gente aqui. Às vezes ela tem mais dificuldade de se enxergar nas situações. Nem sempre eu me vejo como analista, como planejadora, como comunicador. Às vezes a pessoa que tem o perfil mais próximo ali daqueles que são o que separa a porcentagem dos perfis dominantes dela dos outros é mais distante, essa pessoa consegue se enxergar melhor dentro daqueles perfis, né? O perfil, ele consegue ver onde ele é bom. É isso que eu estou querendo dizer melhor para você. Eu sei exatamente no que eu sou bom. Eu sei exatamente onde me faltam algumas coisas. Isso é uma vantagem, às vezes. Agora, outra vantagem, às vezes, por exemplo, no caso da Ana, eu consigo me adaptar melhor a determinados tipos de situação.
Mas às vezes a pessoa tem mais dificuldade também de enxergar exatamente aonde eu sou bom. O que eu sou especialista realmente? Por essa facilidade de transitar. Então, por isso que, assim, a resposta para comportamento é depende, né? Quer dizer que é bom? Quer dizer que é ruim? Não, não quer dizer. Quer dizer que depende. Depende da situação que a gente está colocando, né? Tem também quando a pessoa tem 3 perfis dominantes. Então, apareceu lá um perfil triplo, né? Que é o que a gente chama de perfil em desenvolvimento. Porque, geralmente, no caso desses perfis triplos, um desses perfis a pessoa adquiriu com o tempo, por vivência, por convivência com outras pessoas, por uma cultura. Então, podem ter várias causas, né? Eu, por exemplo, quando eu vim aqui para a Solids, eu tinha os perfis mais distribuídos entre 3. Eu vim de um ambiente de trabalho muito diferente do que é o que da Solids. Eu trabalhei muitos anos em banco, né? Eu fui supervisora de equipe em empresas mais tradicionais. Então, assim, consequentemente, eu apresentava características que foram sendo moldadas ao longo do tempo, dentro da cultura dessas organizações mais formais que eu passei. Então, quando eu cheguei aqui na Solids, eu era muito mais quieta, eu era mais processual, eu trabalhava aqui com parte de pesquisa, então era diferente tudo, né? Com o passar do tempo, eu trabalhando numa empresa que me dá mais liberdade de ser como eu sou, né? Os meus 2 perfis dominantes voltaram aí para as cabeças, né? Então, isso acontece. A gente chama em desenvolvimento, não quer dizer porque a pessoa está, está desenvolvendo aquilo naquele momento, não. Chama em desenvolvimento porque ela adquiriu isso foi desenvolvido em algum momento com a pessoa, tá? Quando tem esses perfis aí que tem os 3. Com o passar do tempo, ou com alguma questão, ou com a cultura desse exemplo que eu dei para vocês, ela foi adquirindo, né? Então, isso acontece também, do perfil triplo. E tem também o que a gente chama... Se tem a ver com a sinceridade que a pessoa respondeu ao Profiler. O Profiler consegue identificar várias coisas. A gente vai falando ao longo do tempo, principalmente no dia que a gente for entender indicador, gráfico, a gente vai entender melhor isso. Onde que a gente vê, tá? Alguns determinados pontos. Tem várias coisas que a gente consegue ver. O que influencia, o que não influencia, o que invalida, o que não invalida. Tá? A gente vai conseguir ver isso melhor nos dias que a gente for falar sobre indicadores sobre gráfico. Tá bom? Oi, Thaís, pode falar. Thaís levantou a mão? Thaís, você quer fazer alguma pergunta? Ah, sim. Então, enquanto você vai mandando aí, eu vou continuando aqui só para a gente dando sequência, tá? Mas pode mandar aí com calma. Não, sem problema, vai tranquilo. Tecnologia é assim, né? Às vezes dá uns sustinhos na gente, mas pode mandar tranquilo aí, tá? Então, tem isso dos perfis triplos que eu falei. E pode ser também que a pessoa tenha um perfil único, que a gente chama de perfil puro, né? Que é quando a pessoa apresenta a característica daquele perfil de uma forma muito intensa, né? Geralmente ela tem muitas características daquele perfil. São aqueles que, às vezes, a gente olha e fala assim, nossa, mas isso aí é planejador purinho. Sabe, a gente bate o olho na pessoa e fala, nossa senhora, é planejador purinho. Aí, às vezes, a pessoa vai lá, faz o profiler e realmente dá a predominância de um perfil só, né? Quando tem um perfil triplo, o que está em desenvolvimento é o que vem por último na sequência. Não, não tem isso na ordem. Quer dizer que algum desses perfis a pessoa pode ter desenvolvido por convivência, ou pelo ambiente que ela está, ou pela cultura que ela está. Por exemplo, uma pessoa que é muito comunicadora, tá? O perfil predominante comunicador, tem um comunicador forte, mas ela cresceu com pais que são analistas, muito analistas. Isso vai influenciar no comportamento da pessoa. Pode ser que ela se mantenha com essa característica para sempre,
Não quer dizer que ela está em desenvolvimento, que ela está transitando, não. Mas que ela desenvolveu isso, não era o natural dela, mas ela desenvolveu pela convivência com esses pais muito analistas. Então, às vezes, é uma pessoa que ela vai observar mais detalhes, que ela é mais pontual, que ela tem várias coisas referentes ali ao analista, mas porque ela passou muito tempo convivendo com esses outros perfis. Mas ele não tem uma ordem, assim, certinha ali, não, tá? Deu para entender? Perfeito. Não, perfeito, então é isso. Então, assim, eu estava falando lá, né? A pessoa que é o perfil puro, né? Que a gente vai lá e vê um montão dessas características do pacote do que é aquele perfil naquela pessoa, né? Então, assim, é isso. Tem também a combinação de que a gente chama de perfil raro, que são os perfis opostos. Então, é a combinação, por exemplo, do executor com o planejador e a combinação do analista com o comunicador. Por que eles são opostos? O executor planejador, por exemplo, um dos perfis tem as características de extroversão, de razão, né? E o outro tem características de emoção e de introversão. O outro aí que é o raro, né? Que é o comunicador analista. Um dos perfis tem as características de emoção e extroversão, e o outro de razão com introversão. Né? Então, são os perfis raros, porque eles combinam na dominância os perfis opostos, tá? Eu vou falar mais disso, mas a gente vai entender melhor, tá? A gente vai falando um pouquinho mais sobre isso, a gente vai entender. Para a gente fechar esse slide aqui... Oi, Juliana. Oi, Thaís. Então, só uma pergunta. Os perfis opostos só poderiam ser executores e planejadores ou comunicadores e analistas, ou também poderiam ser executores, analistas e comunicadores, enfim? Não, opostos são os dois. Planejador, executor, analista e comunicador. Perfeito, tá? Obrigada. Imagina. Mas a gente vai entender mais agora isso, tá? A gente vai destrinchar isso, a gente vai entender melhor isso aqui. Então, só para a gente fechar esse slide aqui, tem essa informação aqui que o perfil mais comum do brasileiro é o comunicador. Por que é importante a gente entender isso? Porque no nosso ambiente, no Brasil, que é feito predominantemente de comunicadores, é importante a gente entender que isso influencia em algumas coisas para a gente, né? Por exemplo, se a maioria do país é de comunicador, e aí a gente tem uma pessoa que é muito analista, que às vezes chega lá e é aquele perfil assim que consegue ver os pontos de atenção das situações, os problemas, é a pessoa que aponta as falhas. Num ambiente onde a maioria das pessoas não tem como característica prestar atenção em todos os detalhes, que acha que vai dar tudo certo sempre, que é super otimista, como que as pessoas enxergam os analistas? Que já são um número menor, e que tem uma característica diferente da maioria. Aí são os chatos, são os ranzinzas, né? São os problemáticos, né? Então, assim, por que é importante a gente entender isso? Porque não é uma verdade de fato. Ele só é diferente da maioria. A maioria, às vezes, não pensa como ele pensa, mas não quer dizer que isso é uma verdade, né? Nem todo mundo enxerga o mundo como ele enxerga. Então, ele é uma minoria dentro desse cenário. E aí a gente vai entendendo a importância de entender isso de maioria, para a gente não cair na cilada de achar que uma determinada coisa ela é verdade, porque ela é maioria, né? A gente precisa entender que as diferenças são importantes e que elas precisam ser respeitadas. E que é muito rico a gente ter um ambiente diverso, né? E aí a gente também precisa entender como que isso vai funcionar dentro das misturas também, né? Porque, assim, por mais que uma pessoa seja extremamente analista, por exemplo, se ela for comparada com uma pessoa que não é brasileira, mas que também é analista, o jeito comunicador vai estar presente ali em algum ponto, né? Porque é o perfil mais comum do nosso país. Então, isso influencia nas características de alguma forma. Então, é importante a gente entender isso de dominância. Certo? Até aqui está tudo claro, pessoal? Tudo ok? Sim, sim? Perfeito.
Então, vamos seguir. Gente, essa bolota aqui, momento para tudo, tá? Essa bolota aqui é muito importante de vocês entenderem ela bem. E aí vocês vão levar essa bolota para a vida de vocês. Vocês vão tatuar ela na testa, não, que vocês não vão ver. Você tatua no braço. Essa bolota aqui é muito, muito, muito importante para a gente. É a imagem que eu quero que vocês saiam muito bem entendidos da nossa formação. É isso aqui, tá? Real oficial. Isso aqui é o segredo do profiler. Todas as características de perfil, todas, se a gente bater com essa bolota aqui, a gente tira a dúvida do que é. Todas, todas. Então, essa bolotinha aqui, nossa melhor amiga, tá bom? Tudo a gente vai bater nela e a gente vai tirar a dúvida de que perfil a gente está falando. Então, eu falei lá para vocês que todo mundo tem os 4 perfis, né? E todos nós temos um grupo de coisas que vão colocar a gente assim, se é mais extrovertido, se é menos introvertido. Vamos começar a entender isso aqui agora, tá? Então, a gente tem aqui o grupo dos extrovertidos. Está aqui na nossa esquerda. Tá? São aqueles que falam mais, que eles pensam, eles falam, eles externalizam mais, né? Quem que são os extrovertidos? São os comunicadores e executores. Para esses perfis, é o que eu gosto de dar exemplo assim. Às vezes a pessoa fala assim, não, gente, eu falei demais, não devia ter falado isso aqui, não. Não, nem precisava de eu ter falado isso aqui. Mas quando a pessoa vê, ela já está fazendo de volta. Né? Às vezes a pessoa pensa assim, nossa senhora, eu soltei aqui. Ah, gente, mas é assim mesmo, eu sou assim. Quando eu vi, eu já falei. Né? A gente ouve muito. Já ouviram essas frases por aí? Ou então um executor, que às vezes assim, ela dá aquela puxada de orelha no time dele, parece que está super bravo. Aí acabou, ele tá ali conversando com todo mundo, como se nada tivesse acontecido. Aí o povo fica assim, gente, mas há 5 minutos atrás era outra coisa? É a mesma pessoa mesmo que está aqui? Então, assim, são os perfis em que o passado não necessariamente interfere nas ações do presente ou do futuro dele. As decisões desses perfis, elas são mais fluidas. A velocidade, né, que as coisas acontecem, ela é maior. Ela é sem muito obstáculo. A pessoa pensa, ela fala. Vê o negócio na cabeça da pessoa ali, ela pensa e fala. Né? Tipo, ontem aconteceu uma situação horrível com a pessoa, mas amanhã é outro dia, sabe? Aquele caiu, levanta, assim mesmo, segue o baile. Sabe? Ah, nem lembro que isso aconteceu mais. Então, não necessariamente o passado interfere tanto no presente para a pessoa ou no futuro para a pessoa. Já os introvertidos, que são os planejadores e analistas, estão aqui na direita da nossa super bolota, eles processam as coisas de um modo diferente. Aqui em eventos, por exemplo, a gente tinha uma pessoa que trabalhava com a gente aqui, que era um videomaker, super analista. E aí, às vezes, naquela loucura, né, de começar o evento, ou então nesses momentos de evento online, palestrante que não entra, material que não abre, um monte de coisa acontecendo, pau quebrando ali, um monte de coisa acontecendo. Às vezes a gente olhava para o lado, ele estava ali como se nada tivesse acontecendo, todo mundo desorientado, e ele ali, ó, pleno, a calma em pessoa. Sabe quando a pessoa fala assim pra gente, nossa, a pessoa tá com cara de planta? A gente ouve, né, essa frase assim? O mundo podia estar acabando, mas não mudava nem a expressão no rosto dele ali, pleno, uma coisa de cada vez. Então, assim, isso quer dizer que não tem um monte de coisa passando na cabeça da pessoa? Tem um monte de coisa acontecendo ali, mas é interno. A pessoa não está externalizando. Tem um monte de coisa que está acontecendo, mas internamente com a pessoa. Né? Ela não, é diferente. E aí a gente teve uma situação aqui em que, assim, aconteceu um problema. E aí, o que acontece às vezes na cabeça da pessoa lá que é mais introvertida? Ela está revisitando um monte de coisas que já aconteceram
Porque as decisões que a pessoa toma no presente e no futuro são baseadas nas experiências do passado. Ele recorre ali a um repertório de aprendizado que ele já teve para analisar o que ele tem que fazer para não acontecer de volta o que já aconteceu no passado, né? Exemplo com essa mesma pessoa que eu dei aqui para vocês. A gente teve um evento aqui que deu um problemão, a gente entrou atrasado um tempão. Não, foi mó problema para acontecer. E essa pessoa estava envolvida aqui. Um monte de coisa dando errado no dia. E aí, assim, ele falou inúmeras vezes para a gente, eu devia ter pensado nisso antes. Eu devia ter pensado naquele ponto. Eu devia ter imaginado que isso podia acontecer. Por fora, às vezes ele não demonstra nenhuma reação. Mas por dentro tem 1000 coisas passando na cabeça daquela pessoa ali. Enquanto os extrovertidos colocam tudo que pensa para fora, os introvertidos têm muitos diálogos internos. E nesses diálogos eles têm mais obstáculos, né? Às vezes eles se limitam mais na privacidade deles justamente por isso, porque eles têm essa necessidade de serem mais reservados. Eles não saem contando tudo ali, né? Que pensa, né, o que pode acontecer, ele pensa antes de falar, porque ele pensa no que pode acontecer se ele falar o que ele está pensando. Eles voltam no passado porque eles querem tomar uma decisão certa no presente, no futuro. Eles não querem errar de novo. E aí, às vezes, fica um pouco pesado, né, deles carregarem isso. Então, é um ponto de observação importante que a gente tem que ter com esses perfis, tá? E aí, continuando na nossa figura aqui. Também tem a parte dos perfis que são mais relacionais, que são a parte de cima da nossa bolota, que são os comunicadores e os planejadores. Então, qual que é a prioridade desses perfis aqui? Pessoas. As pessoas são a prioridade para esses perfis aqui, desses perfis aqui. Se eu estou aqui fazendo uma tarefa super importante, eu tenho prazo para entregar, estou aqui na batalha, um monte de coisa acontecendo, mas alguém me fala assim, fulano, me socorre aqui, me ajuda aqui. A pessoa para o que ela está fazendo. Não tem como. Perfil relacional para e vai ajudar o coleguinha, né? Os perfis relacionais têm como principal valor o foco nas pessoas. Eles são emocionais, né? Então, eles têm atitudes que demonstram isso. E aí a gente vai pensando já nas possibilidades disso, né? O que acontece, por exemplo, quando a gente tem a emoção ligada com a extroversão? Que tipo de comportamento que vai surgir? E se eu tenho uma emoção ligada com uma introversão? Que tipo de comportamento que vai surgir, né? São formas diferentes de expressar a emoção. Vocês percebem? Ó, tem um coleguinha aqui entrando agora. Né? Então, assim, são partes diferentes. Então, os comunicadores são a emoção com a extroversão. Já os planejadores são a emoção com a introversão. É a parte de cima da nossa bolota comportamental. A parte de baixo da nossa bolota, né? O ponto em comum entre eles são os perfis de racionalidade, né? Que a gente chama também de processuais. Então, para essas pessoas, o mais importante é cumprir a tarefa. Pode estar chato, pode estar cansativo, mas enquanto a pessoa não termina, ela não para. E aí, se alguém chega, por exemplo, e chama ela para fazer alguma coisa enquanto ela não terminou, ela já fala para a pessoa, agora eu não posso. Depois que eu terminar aqui, eu vou. Agora eu não posso ir lá, não. Né? Então, os processuais são aqueles perfis do foco. Enquanto a pessoa não acaba, ela não para, ela quer concluir. Né? Com isso, então, da gente entendendo as palavras de emoção e razão, introversão e extroversão, a gente consegue entender todas as características linkadas a comportamento. Tá? A gente vai aprofundando mais, mas eu preciso que vocês vão entendendo isso, que é daqui que a gente vai tirar a dúvida. Então, vamos lá. Por exemplo, tem gente que acha que comunicador é multitarefas, certo? Vocês acham que o comunicador é multitarefas? Me falem aí. Ou abro o microfone, ou manda no chat.
Comunicador é multitarefas? Sim, não, nem sempre. Temos opiniões diferentes aqui, né? Comunicador, gente, não é multitarefas. Muita gente acha que o comunicador é multitarefas, mas não é. Por que ele não é multitarefas? Porque ele começa um monte de coisas, mas ele não termina. Ele foca naquilo que é mais legal, ele foca naquilo que dá prazer para ele. O executor é multitarefas. Porque não interessa se está chato, se está legal, se está gostosinho, se não está. Ele vai fazer até ele concluir. Isso é o quê, gente? Isso é razão. É razão e emoção. Outro exemplo, pegando o comunicador também. O comunicador, ele é motivador? O que vocês acham? Me coloquem aí. O comunicador é motivador? Sim, sim. Motivador, ele é, né? Por que o comunicador é motivador? Porque ele tem a parte da emoção, que é uma coisa externa, né? Ele tem a parte da emoção, mas ele tem a parte da extroversão também, que é uma coisa mais externa, que contagia os outros. Agora, o planejador, ele tem emoção? Tem emoção, não tem? Mas ele é motivador igual o comunicador? Não. Por que ele não é motivador igual o comunicador? Porque ele está na parte dos perfis introvertidos. Ele não externaliza igual o comunicador. Vocês estão entendendo? Então, na hora que a gente vai jogando essas características nessa bolotinha aqui, a gente vai entendendo, né? Por aqui, a gente vai conseguir se orientar direitinho. O que é a emoção com a introversão, a emoção com a extroversão, a razão com a emoção, a razão com a emoção, né? A gente vai entendendo essas combinações, tá? Então, agora, a gente vai começar a destrinchar cada um dos nossos ingredientes separados para a gente começar a entender as nossas misturas, ok? Até aqui tá tudo certo, gente? Perfeito. Vamos guardando essa bolota e a gente, ao longo, vai pensando nela junto, tá bom? Oi, Ana. Pode falar. Tá no mudo, Ana. Ana, você está mutada. Desculpa. O executor, ele é razão com extroversão, é isso? Sim, vamos voltar lá, olha. O executor, ele está aqui na parte de baixo. Então, ele é extroversão com razão. E o analista é extroversão... Introversão com razão. Razão com introversão, tá. Isso. Obrigada. Perfeito, gente? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos começar aqui agora a entender, né, os nossos ingredientes separados, para depois a gente entender na mistura. Vamos começar aqui com os executores, né? Quem são, onde vive, o que come, né? Beleza, vamos lá. Então, os executores, como a gente falou agora, eles são o que na nossa mistura da bolota? Como a Ana perguntou aqui agora. Extroversão com razão, certo? O que significa essa mistura de emoção com racionalidade? Que característica que a gente vai ver, né, relacionada a isso? Então, vamos começar lá. Os executores, eles são energéticos, eles são autoconfiantes, gostam de desafios e são competitivos. Opa, deixa eu só... Aí, pronto. Quais que são os principais valores dos executores? Resultado e velocidade. Quais que são as palavras que eu quero que vocês decorem bem, tá? Que vocês saibam bem. Os valores das pessoas. Porque é igual a nossa bolota. A gente batendo com os valores, a gente consegue entender as outras partes. Também facilita, tá? Então, o que importa muito para um executor? Resultado e velocidade. É isso que importa para o executor. Com isso, o que ele tem como medo? Ele tem medo de perder a autonomia. Por que ele tem medo de perder a autonomia?
Se para ele velocidade é importante e eu não tiver autonomia para fazer as coisas do jeito que eu quero, quer dizer que às vezes eu não vou fazer do meu jeito, que é o jeito mais rápido. Eu tenho que pedir autorização, eu não vou poder fazer exatamente da forma com que eu quero, isso vai fazer com que eu perca velocidade. Para mim, o que importa não é velocidade e resultado. Então, eu tenho medo de perder a autonomia. Perder a posição para uma outra pessoa. O que quer dizer perder a posição para uma outra pessoa? Quer dizer que uma outra pessoa pode ter feito melhor do que eu. Eu não tenho um valor de resultado como importante, quer dizer que o resultado dessa pessoa foi melhor do que o meu. Se eu estou perdendo minha posição para uma outra pessoa, o meu resultado quer dizer que não foi o melhor. Né? Eles têm medo de falhar, têm medo de se submeter. Né? Então, assim, é a mesma coisa. Se a gente for bater nos valores, a gente vai vendo que, assim, a gente vai traduzindo e vai entendendo que os valores estão presentes nisso aqui tudo. Né? Se eu falhar, por exemplo, quer dizer que o meu resultado não foi o melhor. Né? Se eu tiver que me submeter, é a mesma coisa de perder a autonomia aqui, quer dizer que eu não vou poder, às vezes, fazer do meu jeito, que é o jeito que eu acho que é mais fácil, que é mais rápido, que é mais assertivo dentro daquilo ali. Né? Sob tensão, eles podem ser muito objetivos. Então, às vezes, aquele perfil que as pessoas às vezes acham que ela é grossa. Nossa, mas fulano não quer dizer que ele é grosso. E aí a gente também tem que diferenciar, tá, gente? Não pode usar perfil como desculpa, não. Tem gente que é grossa mesmo, que é sem educação. Isso não é relacionado com o perfil. Relacionado com o perfil quer dizer que a pessoa ela é objetiva. Ela vai direto do ponto ali, ela te fala o que ela precisa falar. Ela às vezes não escolhe o melhor momento, ela nem sempre pensa na melhor palavra para usar com você. Ela tem que te falar um negócio, ela vai diretão ali e fala e pronto. E às vezes a pessoa fala, nossa senhora, o que é isso? Pessoa grossa. Agora, fala de educação é outra coisa, tá, gente? Não é desculpa, não. De perfil, não. Do que ele não gosta? Ele não gosta de falta de objetividade, de ineficiência. Para ele não é importante resultado e velocidade? Ele quer que a pessoa fale logo. Fala logo, meu filho, o que você quer? A pessoa fica dando voltas demais. Eu falo, não, eu tô perdendo tempo aqui. O que você quer? Fala o que você tá precisando. Às vezes a pessoa chega, vai contar a história, vai colocar dentro de um contexto, e a pessoa fala, misericórdia, fala logo. Já não estou nem conseguindo prestar atenção mais no que você está falando. Para ele é importante que a pessoa seja objetiva. Ineficiência, para ele é péssimo, por quê? Ele não gosta de resultado, não é uma pessoa que se preocupa com o resultado. Se foi ineficiente, quer dizer que o resultado não foi bom. Né? Então, a mesma coisa que a gente bate na bolota lá. Como que eles conseguem o que eles querem? Se pautando em resultados. Então, quando ele vai te convencer de alguma coisa, possivelmente ele vai utilizar todos os meios onde ele já teve sucesso para te mostrar o porquê que ele está certo. Ele vai lá em você e fala assim, não, porque eu fiz isso, isso e isso, meu resultado foi esse, esse e esse, e é por isso que eu estou certo. Então, quando ele quer te convencer de alguma coisa, conseguir alguma coisa, ele vai se pautar nos resultados positivos que ele teve. E como é que você estimula um executor? Né? Como é que você incentiva? Dando liberdade para ele de ação, para ele conseguir fazer na velocidade que ele quer, dando autonomia, né? Domínio da situação e dando desafios. Exatamente, Manuela. Todo mundo precisa de desafio, né? Para sair do lugar, para crescer, todos os perfis precisam. Mas o executor, se ele tiver muito tempo do mesmo jeito, não tem nada de novo acontecendo, não tem um desafio ali que motiva ele, para ele não dá, tá? E muita gente fala assim, nossa, é muito competitivo e tal, eles gostam. Eles são competitivos com eles mesmos. Eles querem ser melhor a cada dia. Ele quer ser melhor do que ele mesmo foi ontem. Né? Então, assim, eles são estimulados com desafios. Tudo bem? Tudo certo até aqui com os executores? Então, a mesma coisa. O que a gente precisa gravar muito bem, memorizar muito bem, são os valores, que aí a gente vai batendo esses outros pontos com os valores. Vamos passar, então, agora. Perfeito, gente. Obrigada, viu, pelo retorno aí. Então, vamos lá agora para os comunicadores. Quem que são esses seres humaninhos? Comunicadores são aqueles perfis mais persuasivos, são entusiasmados, otimistas e relacionáveis, né? Então, qual que é o principal valor para um comunicador, gente? Conexão. Para o comunicador, o que interessa é a conexão.
Com isso, ele tem medo de ficar sozinho, de não se sentir apoiado, de perder o prazer, pessoas e relacionamento. É a conexão com essas pessoas, né? Por que, por exemplo, aqui o medo dele é de dizer não? Ele tem medo de que se ele te falar não, você vai ficar chateado com ele vai perder a conexão com você se você ficar chateado com ele. Ele não quer que isso aconteça. Por isso ele tem dificuldade de falar não. E aí, às vezes, que é por isso que a gente precisa estar mais próximo dos comunicadores ali, porque às vezes ele vai te prometer coisas que ele não consegue cumprir. Porque para não perder essa comunicação, essa conexão com você, às vezes ele vai te prometer um montão de coisa. Não, ô, Thaís, você me ajuda nisso aqui? Ajudo. Faz tal coisa, faço. E ele está falando isso para você e para todo mundo. Não é só para você, não. Ele está prometendo um monte de coisa para todo mundo. Porque ele não quer perder a conexão com ninguém. Ele é o perfil que eu falei lá, é o perfil mais hedonista, né, que a gente tem. Ele tem medo de perder o prazer, né, de estar conectado com aquela atividade. O que prende ele ali é essa conexão com o prazer que ele tem de fazer aquilo. Então, ele tem como medo disso, né? De ficar sozinho também pela mesma coisa. Para ele, o importante é ele estar conectado com as outras pessoas. E de sentir que ele não é apoiado. Porque se ele não está sendo apoiado, é porque ele não está conseguindo se conectar com as pessoas. Sob tensão foi o que eu falei aqui, ó. Ele pode prometer o que ele não consegue entregar. Então, assim, a Priscila foi lá e pediu alguma coisa para o comunicador. Não, é para semana que vem. Você consegue fazer isso aqui? Ou o comunicador fala, consigo. Aí o Robson foi lá e pediu, consigo também. Quando ele vê, ele tem 2 dias para fazer 47 coisas que ele prometeu para todo mundo, para não perder a conexão com ninguém. Né? Então, assim, é um ponto de observação importante aqui. Do que ele não gosta? Ele não gosta de rotina, né? Ele não é muito atento a detalhes. E ele tem muito medo de ter falta de prestígio. Porque para ele não é fundamental ter a conexão com as pessoas. Se essa pessoa que não tem prestígio, quer dizer que isso não tá, ele não está sendo importante ali, né? E a rotina, ele não gosta muito por isso, né? Para ele é difícil se manter. E ele é o perfil do que gosta que se apega mais às coisas que ele de fazer as coisas que ele gosta mais, onde ele sente mais prazer, né, de realizar as coisas. Thaís, acho que você está muda. Aí, está mudo ainda. Não, tá mutado agora. Não, aperta F5, aí você vai sair e entrar de novo na sala. Eu acho que dá certo. Não, ainda não tá funcionando. Você me fala, tá? Ah, voltou. Agora tá dando para te ouvir. Tá sem som ainda. Para mim também tá mudo. Também não tô conseguindo te ouvir. Vamos aguardar, pessoal, só um minutinho para ver se vai dar certo. Voltou o som, gente? Sim. Agora sim? Sim, voltou. Sim.
Que eu acho que deu um pau no fone, mas sem o fone, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, então perfeito. Deixa eu só voltar com a nossa apresentação aqui. Já estão vendo de volta aí a apresentação? Sim? Todos me ouvindo e vendo? Ok. Obrigada, viu, gente? Se der algum problema aí de volta, vocês me dão um toque aí. Então, assim, como é que eles conseguem o que eles querem, né? Os comunicadores. Usando as habilidades sociais que eles têm. Como eles são conectados com as pessoas, geralmente são aquelas pessoas que sabem muitos detalhes de todo mundo. Então, ele sabe detalhe da sua família, ele sabe do que você gosta, ele sabe seu aniversário, ele para conversar com você e ele sabe um montão de coisas a seu respeito, né? Então, assim, ele usa essas habilidades sociais, geralmente, para conseguir as coisas que ele quer, né? E ele consegue muito também com novas ideias. É um perfil que gosta muito de trazer novas coisas, novas possibilidades, sempre está trazendo uma coisa nova ali. É um perfil que tem muito isso como característica, né? E como que a gente estimula, ou como a gente incentiva, né, um comunicador? Deixando ele ser notado, gente, deixando ele ser admirado. Então, é aquele perfil que a gente precisa dar um biscoito para ele, sabe? A gente não brinca assim. Ah, dá um biscoito para a pessoa, dá um biscoito para o comunicador, gente. O comunicador ele precisa disso. Então, às vezes, quando for elogiar, elogia essa pessoa em público. Né? Tá numa reunião lá, ele tem essa capacidade depois de motivar as outras pessoas, de replicar. Então, mantenha ele motivado. Tem um ponto positivo, ressalta com outras pessoas vendo, para que ele consiga ficar estimuladinho ali, né? Deixar o bichinho feliz. Deixar ele num ambiente mais extrovertido, onde ele possa se comunicar, que seja mais animado, né? Que ele possa ficar mais à vontade ali. Então, é importante para estimular isso para ele. Deixar ele cercado de pessoas de alto desempenho. Por quê? Porque o comunicador, ele se inspira muito também nas pessoas. Então, se você coloca ele próximo de pessoas de alto desempenho, você consegue melhorar várias características dele. Porque ele vai se inspirando nessas pessoas também. Então, é uma forma boa de estimular ele, de incentivar ele, né? E como a gente falou anteriormente, sem esquecer de monitorar ele. Para não ver, assim, se ele não está prometendo coisas que ele não vai conseguir cumprir porque ele não quer te falar não, porque ele está com medo de você ficar chateado com ele, se ele está conseguindo cumprir as tarefas dentro do prazo, né? Porque às vezes ele está ali fazendo e as pessoas chegam e querem conversar e chamam ele para alguma outra coisa, como o valor principal dele é a conexão, às vezes ele vai deixar as tarefas e não vai deixar as pessoas, né? Então é importante também a gente ir monitorando os comunicadores para que fique tudo bem, ok? Vamos para o próximo, então. Planejadores. Planejadores são os perfis mais estáveis, pacientes, têm um ritmo constante e são mais conservadores. Qual que é o principal valor de um planejador? Linearidade. Essa palavrinha aqui que a gente precisa gravar do planejador. Por que, então, isso, por exemplo, ele tem como medo a opinião alheia? Ele tem medo, por exemplo, assim, para ele não é importante estar tudo linear, tudo mais estável. Linear é que, assim, eu estou mantendo uma ordem, né, dentro das coisas. Não tem ali muitas variações dentro de uma determinada situação. Por que ele tem medo, por exemplo, da opinião alheia? Ele tem medo que, se eu falo uma coisa e a pessoa não gostou, ou ela tem uma opinião que não é bacana sobre mim, isso vai me tirar da minha linearidade. Se a situação está tudo bem, aí às vezes eu dei uma opinião e aí alguém não gostou, isso faz com que eu saia da minha constância. Eu saí ali daquela parte de equilíbrio que eu estava. Porque essa opinião que eu dei desagradou alguém. Então, perdi a minha linearidade. Por isso é um grande medo para o planejador. Perder o autocontrole é a mesma coisa, né? Se eu estou aqui estável, pleno, tudo certo, tudo bonitinho, se eu perder o meu controle, quer dizer que eu não mantive essa estabilidade. Quer dizer que em algum momento eu não fiquei dentro do que eu gosto, do meu valor principal, que é o linear, né?
tem medo de se arriscar, de perder a segurança, pelos mesmos motivos. Arriscar é fazer algo novo, é fazer algo diferente. Saiu, teve pico, né? Eu saí dessa zona, para mim, que é mais constante. Sob tensão, ele tem medo de magoar as pessoas, né? Pelos mesmos pontos que a gente falou aqui sobre linearidade. Ele não gosta de mudanças frequentes, de impaciência, de falta de harmonia, né? Então, para ele, isso aqui é péssimo. Ele tem muita dificuldade de lidar com isso daqui. Como que ele consegue o que ele quer? Ele procura a melhor forma e o momento mais adequado, mais oportuno para apresentar determinadas situações. Isso também é um ponto importante de observação com os planejadores, porque às vezes ele tem uma coisa importantíssima para te falar. E ele é um perfil relacional, lembra que a gente colocou ali, mas ele é mais introvertido. Então, às vezes, ele percebeu o que a equipe precisa, ele percebeu determinadas coisas, ele tem pontos importantes para falar, mas ele está esperando o momento mais adequado. Nem sempre isso existe. Nem sempre tem esse momento ideal para uma tomada de decisão, para ele se colocar, para ele se pontuar. E, às vezes, gente, por exemplo, ele está precisando de colocar uma situação. Aí ele chega, por exemplo, para o líder dele, que é mais executor, ou então que é mais formal, que é mais analista, que vai mandar ele marcar uma outra hora. E aí a pessoa já vai diretona com ele, fala assim, ele fala, eu posso conversar com você agora? Aí ele, não, ó, daqui a pouco eu te chamo aí. Ou então, nossa, eu tô com um dia péssimo hoje, me fala rapidinho o que você quer. Acabou, gente, ele não vai falar, tá? Ele vai guardar para ele vai deixar para ele vai esperar um outro momento, e às vezes era realmente muito importante aquilo que ele precisava te falar, né? Então é importante a gente observar isso e dar voz para essas pessoas, estimular com que elas falem, lembrar para elas que isso de melhor momento nem sempre existe, tá? E como é que a gente estimula um planejador? Reconhecendo o envolvimento dele, né? Deixando ele perceber ali que você confia nele. Se você chegar para um planejador e falar, eu confio em você para executar tal coisa, eu confio em você, você pode ter certeza que ele vai mover céus e terras para te entregar aquilo ali que você está precisando. Você estimula muito ele assim, né? Dá apoio para o planejador. Ele é esse perfil relacional, ele precisa entender que ele faz parte, que ele é importante dentro daquele processo, né? Apoiar para com que ele se sinta confiante também de trazer a opinião dele. Então é assim que a gente incentiva eles. Certo? E por último, os analistas. Os analistas são os mais precisos, mais detalhistas, organizados e diligentes. Qual que é o principal valor do analista? Qualidade. O que interessa para o analista é qualidade. Com isso, ele tem medo do quê? De conflitos. Se tem uma situação de conflito, por exemplo, quer dizer que ela não está na melhor qualidade possível, porque está dando problema. Então, eu estou perdendo qualidade com isso, né? De não pensar em todas as possibilidades, porque isso também é isso. Nossa, eu não pensei a melhor forma. Eu não pensei. E esse detalhe aqui me deixou passar. Ele tem muito medo de errar, né? Porque ele preza muito por qualidade. Sob tensão, ele geralmente tem essa tendência de se calar ou de se retirar. Se você colocar, às vezes é aquilo, você tenta colocar pressão demais, ele trava. Ou ele vai se retirar da situação, ou ele vai ficar quieto na dele. Se ele achar que ele não tem nada de muito importante para colocar naquela situação ali, ele não coloca. A gente costuma dar um exemplo assim, né, de que às vezes são os perfis, a diferença dos perfis, assim, tem perfis que eles consideram que eles são maiores e o ambiente é menor. A opinião dele é muito importante e o ambiente não é tão importante assim. E tem os perfis em que ele considera que o ambiente é mais e que ele é menos. Então, por exemplo, o planejador, né, voltando aqui, o planejador, às vezes, ele acha que o ambiente é mais do que ele, que a opinião dele não é tão importante assim, que ele fala, alguém já pensou nisso aqui antes, alguém com certeza já entendeu essa situação, né? Já o executor, por exemplo, ele sempre acha que a opinião dele é muito importante.
Então, ele quer colocar a opinião dele. O comunicador também, ele quer participar. Ele quer colocar a opinião dele. O analista também da mesma forma. Às vezes ele acha que o ambiente é mais, ele menos. Então, às vezes, sob tensão, ele se retira. Ele falou, não vou me participar disso aqui, não. Ele não gosta de imprevistos e de riscos. Porque se eu tiver um imprevisto, pode ser que eu não consiga executar aquilo com a maior qualidade possível. O maior valor dele não é a qualidade. Então, eu não gosto desse negócio de não saber exatamente o que ele vai fazer, não. E riscos, a mesma coisa. Né? Pode ser que se eu tiver que correr muitos riscos aqui, pode ser que eu não veja a melhor ou não consiga ter a forma melhor de fazer, com a melhor qualidade. Como é que ele consegue o que ele quer? Se aprofundando muito em conhecimento. O analista é aquele assim que a gente fala, sabe? Ele abre a boca que ele tem certeza. Ele não é igual, por exemplo, o comunicador. Às vezes o comunicador quer participar, ele não entende nada do assunto, ele não sabe nem o que é o assunto que está sendo falado direito, mas ele quer participar, ele quer conectar com as pessoas. Então, alguma coisinha ali sobre o assunto ele tem para trazer. O analista, não. O analista, ele só vai abrir a boca para falar alguma coisa se de fato ele achar que o que ele tem para falar vai acrescentar. Porque ele tem muito conhecimento, ele se aprofundou muito, ele se especializa. Então, quando ele fala não é tirar do sovaco, não. Ele vai lá, ele vai no ponto. Ele tem conhecimento sobre aquilo. Para ele já estudou sobre aquilo, ele já analisou outras possibilidades, ele já entendeu um monte de coisa do cenário ali, para ele ir lá e colocar a opinião dele. Né? E como que a gente estimula e incentiva um analista? Oferecendo para ele segurança, oferecendo para ele garantias. Né? Então, assim, é importante a gente chegar para essa pessoa e falar, olha, você pode dar a sua opinião. Você está num ambiente aqui que a sua opinião é importante para a gente. A gente quer saber a sua opinião. Né? Estimulando ele a colocar em prática aquilo que ele pensou. Né? Porque, às vezes, é isso. Ele está pensando tanto se ele conseguir enxergar todas as possibilidades daquela situação ali, que, às vezes, ele perde também o time. Então, assim, é importante a gente estimular ele a colocar em prática. Falar, olha, às vezes, a gente vai entendendo algumas coisas ao longo do processo. A gente não vai conseguir entender o todo de uma vez só. Então, incentiva ele a colocar isso em prática. E ele precisa de aprovação com um embasamento. Esse negócio de elogiar uma pessoa e falar com ela assim, não, sem dar um embasamento para a pessoa, esquece, tá? Para o analista, ele não está nem ouvindo o que você está falando. A gente tem um exemplo aqui de uma pessoa que ela pegou uma tarefa para fazer, que era para revisar uma apostila aqui da Solids. Uma pessoa com perfil muito analista. Ela pegou, fez a revisão desse material e ela mandou lá no grupo assim, gente, eu acabei a revisão do material aqui, vocês podem me dar um feedback? Aí começou a subir lá no grupo, né? Nossa, parabéns, fulano, arrasou, maravilhoso, não sei o quê, com 5 minutos. Um monte de mensagem lá. Não, perfeito, maravilhoso, arrasou, nossa, que legal e tal, você é muito fera. Essa pessoa muito analista foi lá e chamou, em particular, uma pessoa da confiança dela e perguntou para a pessoa assim, fulano, depois você me dá um feedback de verdade? Porque na cabeça do analista, ele falou, poxa, em 5 minutos, essas pessoas conseguiram ver tudo o que eu fiz nessa revisão dessa apostila aqui? Não conseguiram. Então, para ele, tem menor valor para ele aquele monte de parabéns, arrasou, não sei o quê. Ele precisa saber por que você está elogiando. Então, na hora que essa pessoa foi dar realmente o feedback para ele, falou, fulano, eu achei que ficou muito bom por isso, por isso, por isso. Esse ponto aqui você alterou, realmente ficou muito melhor, ficou mais claro assim, a gente conseguiu entender melhor. Aí sim ele entende que sim, esse feedback que você está me dando, ele tem algum valor. Né? Essa aprovação que você me dando não é só firula. Ela, de fato, ela tem valor. Né? Ficou claro, gente? Conseguiram entender aí algumas características? Já foram se reconhecendo em algumas dessas características? Como é que tá? Me conta. Sim, sim. Bacana. A gente foi destrinchando justamente por isso. Porque aí, depois da gente conseguir identificar esses pontos aqui de uma forma mais detalhada, cada ingrediente separado, a gente vai, a partir de agora, entendendo como é que vão funcionar nas misturas. Amanhã a gente vai conseguir ver como que esses perfis reagem em situações determinadas e vai ficar mais claro para a gente
quando a gente for fazer a junção de tudo, que vai ser ao longo do tempo também que a gente vai fazendo isso, tá? Para a gente finalizar aqui hoje, o que eu gosto de trazer de exemplo, para ficar claro para a gente, assim, dos perfis extrovertidos e introvertidos, como eu coloquei para vocês lá. É como se esses perfis mais relacionais, né, de extroversão, eles tomassem as decisões e a vida deles fosse como se fosse um círculo. Ó, um círculo não, uma linha reta. Uma linha reta. Esses perfis que são mais extrovertidos. Como é que é? Deixa eu voltar aqui. Executores, extroversão e razão. E os demais? Vamos lá, gente. Vamos voltar aqui para todo mundo ficar na mesma linha, para ver se todo mundo entendeu, tá? Então, vamos voltar aqui. Aí você me fala, tá? Se ficou claro. Comunicador, então, é o quê? Extroversão com emoção, tá? Que são relacionais. Então, vamos colocar relacional como emoção, processual como razão, tá? Vai ficar mais fácil. Comunicador, então, é extroversão com emoção. Executor, extroversão com razão. Certo? Planejadores, emoção com introversão. E os analistas, razão com introversão. Certo? Então, dando esse exemplo só para a gente finalizar o nosso dia de hoje. Quando a gente pega esses perfis aqui, né, que são, por exemplo, o comunicador e o executor, que são os mais extrovertidos, é como se a vida para eles, a forma deles entenderem, verem as coisas, é uma linha reta. Por quê? As decisões que eu vou tomar no meu presente, no meu futuro, não necessariamente têm relação com o meu passado. Eu fiz uma coisa hoje, aí deu errado, mas vida que segue. Amanhã eu faço diferente, amanhã eu tento de novo. É aquele que fala assim, nossa senhora, não era para eu ter feito isso aqui não precisava ter feito isso aqui não. Aí amanhã ele está fazendo de novo a mesma coisa. Não necessariamente o que aconteceu ontem para ele mudou. Ele fala, gente, eu sou assim mesmo. Não liga não, eu sou assim mesmo. A gente ouve muito isso, né? E os perfis que são mais assim, vocês vão identificando que são falas presentes para a gente. Então é como se ele fosse uma linha, né? O que aconteceu ontem não necessariamente interfere no que vai acontecer amanhã, na minha forma de pensar, de enxergar o mundo, de ver as situações. Já os perfis mais introvertidos, é como se isso fosse um círculo. As coisas que eu penso hoje, as decisões que eu vou tomar, a forma com que eu vou achar as minhas soluções, elas têm a ver com o que já aconteceu no meu passado. Então, eu sempre estou retornando ali. Eu sempre volto no que já aconteceu do meu passado para eu entender se aquela forma é a melhor, se eu estou pensando em todas as possibilidades, o que aconteceu da última vez que eu falei aquilo, o que aconteceu da última vez que eu pensei dessa forma, ou que eu trouxe essa proposta, ou que eu agi de tal maneira. Então, é sempre como se eles estivessem dentro desse círculo. O que aconteceu no meu passado influencia muito na minha decisão do presente e do futuro. Diferente dos extrovertidos. Passou, acabou, amanhã é outro dia. Os introvertidos não. Eles vão voltando sempre para tomar essas decisões. Né? Então, é um exemplo que eu gosto de dar, que eu acho que fica fácil da gente entender. Vocês conseguiram entender? Ficou claro? Sim, eles sempre tiram lições das situações, exatamente. Eles sempre vão voltando para ver se é a mesma forma, né? Perfeito.